situação clínica do Bolsonaro é uma situação delicada, hein? O caso dele é grave. 12 horas num procedimento cirúrgico, numa região que já está fragilizada por conta de outros procedimentos e também por causa do próprio Adelio Bispo, não é uma situação trivial. Estão dizendo aí que esse é o procedimento definitivo do Bolsonaro, que ele não vai ter outras obstruções. Eu, sinceramente, duvido. Alguns médicos estão falando que o prognóstico dele é um prognóstico incerto e eu acredito mais nesses médicos. Bolsonaro possivelmente vai ter novas internações, vai ter novas obstruções, por conta da dieta e o uso de medicamentos dele. Eu falei pra vocês, olha, há 2 semanas, é muito possível que o Bolsonaro tenha uma nova internação. E ele teve. Algumas pessoas, né, levando teorias da conspiração, que é por conta de um tumor, que ele finge essas internações por conta de sempre ocorrerem nos momentos difíceis. Mas não é porque ele finge. É porque ele perde o controle, come o que não deve comer, aumenta o uso de medicamento controlado e acaba tendo sim essas aderências. Agora, a Michelle, desconfiando do médico, né, trocou o médico antigo do Bolsonaro por um novo, falando que agora não vai mais acontecer o que aconteceu. Eu, sinceramente, duvido muito. O que me irrita é o Bolsonaro usar esse episódio pra fazer proselitismo político, pedir anistia pra cabeleireira. Olha, tô de saco cheio dessa cabeleireira e dessa anistia. Qual a sua opinião sobre o procedimento e o quadro do Bolsonaro? É um quadro grave? O que você acha desse prognóstico de ser incerto? Ele vai passar por novas internações no futuro? E o caso da cabeleireira? E a Michelle desconfiando do médico? Coloca sua opinião sobre isso. Deixa o like porque nós acertamos que ele seria internado, prevíamos isso e se inscreva no canal. O Bolsonaro, pessoal, como vocês viram, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico no dia de ontem, domingo, um procedimento que levou mais de 12 horas. Um quadro muito pior do que foi anunciado inicialmente. Porque na sexta-feira, quando o Bolsonaro foi internado, a cirurgia estava fora do radar. Ele passou a sonda nasogástrica, tentaram usar medicamentos para desobstruir e não desobstruiu. No sábado, ele foi até Brasília, foi levado a Brasília com uma UTI móvel, ou seja, de avião, e foi submetido a um procedimento de 12 horas. O Bolsonaro, nesse procedimento, ele precisou fazer descolar o intestino das partes que estavam obstruídas. Porque o que é uma aderência? É quando o intestino ele gruda nele mesmo ou em outros órgãos. Então o médico ele precisa ir lá e descolar essa parte que está grudada. Só que nesse procedimento pode acabar havendo uma perfuração. Então é um caso muito delicado e a parede abdominal dele precisou ser reconstruída, porque não tem a musculatura, ele não se cuida, né? Ele é um relaxado. Aí colocaram uma tela para reforçar a musculatura abdominal. Só que segundo médicos da Folha de São Paulo, o quadro do Bolsonaro tem um prognóstico incerto. Por quê? Porque como o intestino dele já foi mexido várias vezes, a região está fragilizada. E toda nova cirurgia, ela é pior do que a anterior. Então, a cirurgia de ontem, ela foi pior do que a anterior. E a penúltima cirurgia que ele fez foi pior do que a antepenúltima. Então, a próxima cirurgia que ele for realizar, e ele vai realizar possivelmente, vai ser pior do que essa. E assim sucessivamente. Cada vez vai ficando pior o quadro do Bolsonaro. Ele vai passar por uma recuperação de 4 semanas internado. 4 semanas. É uma recuperação longa, lenta, delicada. E estão dizendo que essa é a cirurgia definitiva dele. Na minha opinião, não. Por quê? O Bolsonaro, ele sempre tem essas internações e essas obstruções intestinais nos momentos de fragilidade e exposição, quando há uma situação grave jurídica acontecendo contra ele. O que levanta, claro, muitas teorias da conspiração, dizendo que ele forja essas internações. E não. Por que o Bolsonaro ele é internado justamente nos momentos de maior dificuldade? Por conta do descontrole emocional que ele tem. O caso do Bolsonaro, as obstruções dele são provocadas também, claro, pelos procedimentos cirúrgicos, pelas cicatrizes internas e pelas bridas. Mas o caso dele é agravado por causa da dieta que ele foge e de uso de medicamentos. Medicamentos que são utilizados para controle do humor podem provocar as obstruções. Isso acontece. O Bolsonaro ele tem uma dieta que, assim, a dieta dele é super restrita. Se está escrito na dieta que ele tem que comer 47 gramas de arroz no almoço e na janta, ele não pode comer nem 46 nem 48, ele tem que comer exatamente aquilo. Só que nós ficamos sabendo que ele entrou em comida oleosa, no passado teve o caso do camarão, lá nos Estados Unidos, quando ele teve obstrução intestinal, no 8 de janeiro, ele passou das 10 horas da noite comendo banana, então ele foge da dieta. E nesses momentos de tensão, há um aumento
da utilização de medicamentos controlados. Olha só o vídeo que eu fiz do Hugo Mota. Hugo Mota ferra plano de Bolsonaro. Foi na sexta-feira. Foi o vídeo das 11h47. Algumas horas depois, o Bolsonaro acabou sendo internado. E olha o que eu falo no vídeo, ó. E ele tem esses momentos. E também se inscreva olha só. no canal. O Bolsonaro, ele está todo sereleposo, né? Talvez ele tenha tomado ali as medicações e ele tem... Opa, até bati aqui. E ele tem esses momentos. Porque ele tem momentos de alto humor e momentos de tristeza profunda. Isso tudo é por conta dos remédios. E falaram pra ele que o PL conseguiu... Eu falei pra vocês. Então, quando o Bolsonaro tem um momento muito tenso, ele entra nos remédios e começa a comer. E aí, ele acaba provocando as obstruções, porque ele não é alguém regrado. Ele é um desleixado. E isso acaba ocasionando toda a situação. E levando também teorias da conspiração, mas não tem conspiração nenhuma, é culpa dele próprio. Esse caso recente chamou a atenção também porque o Bolsonaro ele não foi transferido para São Paulo. O médico do Bolsonaro é o médico em São Paulo, que fez a cirurgia dele inicial do Adélio Bispo e fez todas as outras 6 cirurgias que ele acabou fazendo antes dessa de 12 horas, que foi a cirurgia mais grave dele, foi essa de 12 horas. E por que ele mudou de equipe médica? Porque o médico do Bolsonaro, que tinha o operado anteriormente, ele fez o procedimento para retirada de um tumor benigno do pâncreas da Amália Barros, aquela deputada federal que tinha a prótese no olho, que a Michelle macabramente mandou tirar durante uma apresentação do PL e que perdeu a vida. Ela perdeu a vida porque em 1% dos casos dessa cirurgia do pâncreas, pode ser que haja um sangramento no fígado. E houve um sangramento no fígado da Amália Barros. E quem está operando era um médico antigo do Bolsonaro. E aí o que acabou acontecendo? Em decorrência desse procedimento, ela acabou perdendo a vida. E a Michelle, desconfiada do médico anterior do Bolsonaro, optou por trocar a equipe. E por isso que houve essa mudança. O que me incomodou muito foi que antes do Bolsonaro entrar para a cirurgia, o que ele fez? Ele mandou para grupos de WhatsApp, das redes sociais, o apoio ao projeto da anistia. Então o cara tá lá moribundo, indo para uma cirurgia longa, que já era sabida que seria de aproximadamente umas 10 horas, depois de ter uma cirurgia, acabou sendo de 12. O cara vem e usa esse momento para fazer proselitismo político. E ele gosta de se exibir, né? Mostrar imagens, ele sofrendo. Cara, quando o Lula tava no hospital, ele não mostrou uma imagem. Uma imagem. Mas a gente pode comentar sobre isso em um vídeo futuro. E aí ele falou assim, olha, o caso da cabeleireira, reduzir a pena dela de 14 para 10 anos, não é certo, não vale a pena. Sabe, que exceção de saco essa história da cabeleireira. Me irrita. Pelo seguinte, tratam ela como se ela fosse uma injustiçada. Não há injustiça com a cabeleireira. Ela fez parte do movimento. Ah, é porque ela pichou a estátua. Não é porque ela pichou a estátua. Ela estava acampada com os patriotários em Brasília. Ela acreditava que aquele movimento dela iria promover uma tomada ilegal de poder. Porque ela acreditava, e os patriotários acreditavam que marchando na Praça dos Três Poderes, eles iriam provocar um estado de levante civil e popular a ponto de Lula ter que decretar estado de sítio ou estado de defesa, entregando o poder para os militares. E aí os militares, tendo o domínio do poder na mão pelo estado de sítio que eles provocaram, eles iriam colocar Bolsonaro de volta. Então não é simplesmente uma cabeleireira que não sabia o que ela estava fazendo, ela sabia. Tanto que ela pichou, perdeu o mané. O que é o perdeu o mané? Perdeu o mané é a fala do Luiz Roberto Barroso para um bolsonarista. Então ela sabia de tudo. Ela não adianta agora ela alegar despolitização. Ah, é só uma cabeleireira, tem Bíblia na mão. Não tem Bíblia na mão. Aquelas pessoas sabiam o que elas estavam fazendo. Na loucura delas, elas sabiam. Então tem que ficar... Olha, esse caso da cabeleireira me encheu o saco. Me encheu o saco. Ah, ele é uma coitadinha. Então agora todo mundo é burro, né? Todo mundo é imbecil. Eles foram imbecis na hora que votaram no Bolsonaro. Eles foram imbecis na hora que eles rezaram pra pneu. Eles foram imbecis na hora que eles ficaram com o celular aqui, ó, chamando alienígena. Por isso que eles foram imbecis. Mas eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Ah, me encheu o saco isso.